início ao nosso trabalho? Sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos concluir a nossa aula desta semana. Gente, na aula passada, né, nós já falamos o início das fontes de energia, energia renovável, não renovável. Começamos a falar da hidrelétrica. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre outras fontes, tá certo? Então, vamos da página 222 à página 225 aí, falando sobre a geração de energia. Aí nós falamos sobre usinas termoelétricas e combustíveis fósseis. Nós vimos que nas usinas termoelétricas, a queima de combustíveis fósseis, né, que são formados pela decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos. Nós estamos nos referindo ao petróleo e seus derivados, né? Combustível fóssil, e que leva milhões e milhões de anos para ser formado. O vapor de água gerado impulsiona a turbina, resultando na produção de energia elétrica. Então, olha aí o esquema, né? O aquecimento aqui causado pela queima do combustível fóssil. Estamos falando da usina termoelétrica. A partir dessa água, desse aquecimento da água, né, é produzido vapor que vai girar as turbinas e vai gerar a eletricidade, certo? Olha aí. Seria até uma coisa boa. E né? Mas a única parte negativa é o quê? Seria o quê dessa energia aqui, da produção de energia? A queima de combustíveis fósseis, né? Esse aqui que é o problema. A gente já sabe que esses combustíveis fósseis, além de poluir a atmosfera, não é? Ele também não é renovável, certo? Olha aí, continuando. Eles não são, olha aí, os combustíveis usados nas termoelétricas são recursos não renováveis. E o uso desse tipo de combustível traz desvantagens ao meio ambiente. Então, sua queima libera gases como o nitrogênio e o enxofre, né? É a poluição, certo? Causa doenças, né? Esses gases. Olha aqui, os gases de enxofre e nitrogênio emitidos por usinas que usam carvão ou petróleo e seus derivados podem se combinar com o vapor de água do ar e formar ácidos. É o conhecido como chuva ácida, né? Esse fenômeno. Altera a composição da água e do solo, prejudicando plantações, florestas e vida aquática. E ela também degrada prédios e monumentos. Olha aí a imagem de uma mina de carvão, certo? E além dos problemas ambientais, né, e da produção de poluentes que afetam diretamente a saúde das pessoas, ainda existe o risco de acidente nas minas, né? E ainda pode ocorrer o aumento da incidência de problemas respiratórios nos mineradores. Não deve ser muito confortável trabalhar numa mina, não é, gente? Então deve ser bem difícil. Algumas usinas termoelétricas usam o gás natural, que é uma mistura de gases encontrada com o petróleo. Assim como o petróleo é extraído de depósitos subterrâneos, localizados sob a terra ou sob o mar, por meio de perfurações de poços. O gás natural localiza-se na parte superior dos depósitos. Isso é algo bem profundo, né? Fica lá embaixo. Aqui continuando. Esse recurso é usado como combustível em fogões, fornos, aquecedores e em alguns veículos. Olha aí, o gás, né, sendo extraído e transportado por gasodutos, né? No caso aqui são gasodutos, né, por onde ele é levado para outros lugares. Olha aí, nós também vimos que o petróleo liberado na água pode aderir às brânquias dos peixes. É um problema, né, quando há derramamento de petróleo, que infelizmente às vezes acontece, né? Aí, vamos lá. Tem um texto complementar que a gente vai que a gente vai ler agora. Índios acham boto, peixes e cágado mortos após vazamento de óleo. Índios da etnia Caiabi, que moram na aldeia Dinossauro, no município de Apiacás, a 1.055 quilômetros de Cuiabá, encontraram um boto, peixes e tartarugas mortos após um vazamento de óleo no rio Teles Pires, na divisa, né, de Mato Grosso com o estado do Pará. Os animais, segundo os índios, morreram após a contaminação. Olha aí, o óleo, dá para ver, né, na imagem aí, o óleo sobre as águas.
Segundo o cacique Tauari Caiabi, os índios já pararam de consumir água do rio e estão sendo abastecidos com galões de água potável enviada pela empresa responsável pela construção da hidrelétrica. Os animais mais afetados com o vazamento, segundo o chefe da aldeia, foram os peixes, principal alimento dos indígenas. Encontramos muitos peixes mortos ao longo do rio. Estamos com dificuldades para achar alimento que não seja contaminado, disse ele. Além de peixes, ele afirmou já ter encontrado tracajás, que é a espécie de cágado, e um boto, mortos no rio. A contaminação alterou o modo de vida da aldeia. Não podemos mais pescar por causa da contaminação, mas não temos muitas opções. Então, continuamos consumindo peixes daqui, afirmou Tauari. Com a contaminação da água, uma das preocupações é a saúde dos índios. Então, depois do vazamento, as crianças e os adolescentes estão com diarreia e nossa suspeita é que tenha sido causada pela contaminação. Disse, explicando que tenta convencer os indígenas a não consumirem a água. De acordo com Tauari, a empresa tem disponibilizado a cada 3 dias 80 galões de água mineral. A maior preocupação do cacique, no entanto, é com o prazo em que a água vai ser disponibilizada. Eles só vão mandar durante 30 dias. E nós sabemos que o estrago não vai durar só isso, declarou. Imagine, gente, que problema, não é? Segundo a antropóloga Fernanda Silva, do Fórum Teles Pires, existem pelo menos 15 aldeias indígenas ao longo do rio. Então, olha aí, gente, o que nós acabamos de falar, né? A água é renovável, mas a gente tem que ter cuidado com ela. E principalmente com essa poluição, com essa contaminação. Aí, essas 15 aldeias que vivem aí nas margens do rio, como é que elas vão fazer? Imagine que sofrimento, que dificuldade não vai ser para eles, né? E será que esse óleo vai sair de um dia para o outro? Não vai, né? Isso é coisa demorada, mas imagine o problema para essas pessoas. Claro, né, que isso foi desde 2018, né? Será que já aconteceu? Será que já mudou isso aqui? Como será que está hoje, hein? Como será que eles estão hoje? Será que estão conseguindo, que essa água já está limpa, né? Já está despoluída? Enfim. Gente, nós vamos para a nossa atividade. Olha aí. Questão 3. A gasolina é extraída do petróleo, enquanto o etanol é produzido da cana-de-açúcar. Observe que são fontes diferentes, petróleo e cana-de-açúcar. Explique por que o petróleo é um recurso não renovável, enquanto o etanol é um recurso renovável. Dá para entender perfeitamente, não é? Se a gasolina, que é extraída do petróleo, nós já sabemos que o petróleo leva milhões e milhões de anos para se formar. Só que nós estamos consumindo mais rapidamente, não é? Nós consumimos muito em relação à formação do petróleo. Então a gente consome mais rápido. O que acontece? Ele vai acabar. Por isso ele não é renovável. Já a cana-de-açúcar, o que pode ser feito? Ela produz o etanol. Por que ela é renovável? Porque é só plantar a cana-de-açúcar, não é? Então você não tem que ficar esperando milhões de anos. Você é só fazendo os plantios e vai plantando, rapidamente ela está pronta e vai produzindo o etanol. Então, a diferença, né, entre não renovável e renovável, certo? O petróleo não é renovável e a cana-de-açúcar, né, o etanol, é renovável, certo? A questão 4, cite alguns motivos para trocar fontes de energia não renováveis por fontes não renováveis. Está super fácil de vocês responderem, certo? Então, gente... responda as atividades e envie para o seu professor. Tá bem facinha a questão. Tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra. E na próxima semana a gente volta, né, com nossa nova aula, com o nosso novo assunto, certo? Então fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.